O mamoeiro, como demais outras plantas que a gente já citou aqui, a exemplo da banana, da mandioca, é uma planta também tropical. Ela é originária aí, os estudos apontam que é originária do complexo da América Central, certo? Lá pelo México, por aí. Eles não têm tanta certeza quanto a isso. Se for realmente o México aí nos presenteia com mais uma cultura maravilhosa, uma outra é o milho, ao qual você já falou hoje sobre o etanol aqui, e é uma cultura de extrema importância para a alimentação das pessoas no mundo todo. Então vamos lá. Um dos aspectos mais importantes para o cultivo do mamoeiro, nós já temos, que é um clima quente, úmido e ensolarado. É propício, então. É propício, né, da nossa região. Outra coisa, é atentar para o tipo de solo. O mamoeiro, como ele é uma planta muito herbácea, o que é isso? Ela é muito suculenta. O caule dele não é firme, lenhoso, como se fosse um tronco de uma outra planta. Então ele é uma planta muito muito úmida, né? A gente calcula aí que cerca de 90% da planta do mamoeiro seja água, certo? E assim como o nosso corpo humano, né? Secou, vira um tecido com pouco volume. Então ele precisa de água. E o solo que segura a água é com mais capacidade de absorção, que capacidade de campo, seriam os solos mais argilosos. Então o mamoeiro, desde que o solo não seja encharcado, ele prefere solos mais argilosos. Logicamente que a gente tem que repetir essa informação, não podendo ser encharcado. Se esse solo for muito plano e muito argiloso, ele vai reter muita água, a infiltração vai ser difícil acontecer rapidamente dessa água no perfil do solo, então é necessário fazer talvez uma subsolagem. Antigamente, as técnicas de produzir o mamoeiro sadio para evitar alguns problemas de fungo, doença de solo, assim como a banana tem a sua fusariose, o mamão também tem o seu problema com doenças de fungos. Antigamente fazia os camalhões. Não sei se você lembra o que é um camalhão, Ivan, lá da escola agrícola. Aquele murundunzão, né? Sim. Coloca a lá para cima e dá aquela secada, né? Porque está acima do perfil da superfície do solo, ele automaticamente dá aquela secada. Hoje em dia não é mais indicado devido à degradação do solo e o alto custo para fazer esses camalhões. Então é indicado que faça-se uma gradagem e uma subsolagem pesada para essa água infiltrar. É uma das primeiras coisas a serem observadas para o cultivo do mamoeiro. Qual que é o momento adequado para esse preparo da terra, ô Jairson? Então, todo agricultor, assim como o de cereais, de grão, que está lá no campo agora, e o do fruticultor, ele sabe que o melhor momento para entrar com as máquinas dentro da lavoura, Michael, é o momento de friabilidade do solo. O que é isso? É que onde o solo tem uma quantidade de água o suficiente para existir uma friabilidade, ou seja, uma penetração dos mecanismos ali das hastes de aiveca, se for o caso subsolador, ou dos discos de corte, no caso dos arados e das grades. Então esse solo tem que estar com uma quantidade de água ou umedecido suficientemente para entrar esses implementos, né? Na época da seca a gente sabe que nem pé de boi compacta solo, mesmo estando aí em complexo de lavoura pecuária, não tem problema. É na época da chuva e não mais molhado, e sim meramente molhado. Por quê? Quando está muito molhado, lembra que a gente falou aquele dia sobre o tipo de solo ideal, que tem os vacúolos, os macropólios. Esses macropólios, quando estiver muito molhado, vão estar preenchidos com água, e como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ele não vai ser compactado, não vai entrar direito o disco. Ou seja, a friabilidade ideal é úmido. Só que essa friabilidade ideal, no campo, a gente não consegue achar ela permanentemente. Estando molhado, o disco entrando, a grade entrando, esse é o momento de trabalhar. Tá, e falando agora sobre a variedade, quais são as variedades mais propícias para o nosso clima, para o nosso solo, já isso no caso do Mato Grosso? Certo. Pensando em variedades do mamoeiro, não existem tantas variedades assim. A Embrapa, mais uma vez, a Embrapa Fruticultura e Mandioca dos Cerrados, elas são detentoras de estudos que estão tentando jogar no mercado umas variedades mais resistentes a alguns problemas de viroses que é acometido a cultura do mamoeiro. As variedades básicas são a Solo, que é aquela mais gordinha, aquela mais redondinha, certo?
e a papaya e a formosa. A papaya e a formosa eu acho que são as mais conhecidas, né? Já, inclusive do público, exatamente. Né? As que vão para o mercado de fato, né, Ivan? Uhum. A papaya e a formosa. A formosa tem um pouquinho de vantagem em relação à produção à papaya. A papaya, tanto é que o nome científico do mamão leva a papaya no segundo nome. Só que a papaya tem uma desvantagem em questão de produção por conta da alta incidência de flores fêmeas e machos nas plantas de mamão. Ou seja, tem uma alta incidência de plantas com flores machos e fêmeas. Lembrando que as plantas de mamão, elas podem vir de acordo com a sua hibridação, sua variedade genética ali, elas podem vir dotadas de produção de flores macho, fêmea e hermafrodita. As macho a gente conhece facilmente, que é aquelas que dão uma haste grande do tronco até a flor, que é a flor de corda que os nordestinos falam. Essa aí não tem interesse comercial. Ela, quando produz um fruto, ele é deformado, sem sabor agradável, então esse aí é eliminado automaticamente do pomar. A flor fêmea. A flor fêmea, ela já dá um fruto um pouco menos valorizado na gôndola do supermercado e um pouco mais arredondado e um pouco mais firme a massa do fruto. E sim, a propícia que nós queremos lá no campo são as flores hermafroditas. O produtor, sabendo disso, viu, Luiz? Você sabendo disso, você vai fazer mudas vezes 3, ou seja, se você preparar, digamos que 200 berços de plantio e 200 covas, o senhor é necessário produzir 600 mudas para plantar 3 mudas por cova. Aí você vai esperar todas elas florescerem, cerca de 80, 90 centímetros de altura. Vai observar a flor de cada planta. Lembrando que a flor macho é muito fácil de identificar. Soltou a haste, elimina ela, passa o facão, leva no saco e se tiver algum probleminha de doença já elimina com fogo. A fêmea, ela tem uma facilidade um pouco menor, só que também não é difícil de observar, viu, gente? A fêmea, por ter necessidade de se fecundar com o grão de pólen do macho, elas têm as pétalas um pouco mais abertas do que a hermafrodita. Lembrando que uma flor hermafrodita, ela carrega dentro das suas estruturas de reprodução os dois gametas, masculinos e femininos. Eles têm os estiletes e as anteras, um produzindo a parte sexual feminina e o outra a masculina. Então, por si só, como a natureza é muito inteligente, nós já falamos disso, a gente é capaz de observar isso no campo, a natureza é soberana. Por isso, um pé só é possível produzir, já. Exatamente. Tanto é que a flor de mamoeiro hermafrodita não precisa abrir de tanto as pétalas, as sépalas. Por quê? Porque ela já tem os 2 gametas ali dentro, ela já nasce praticamente autofecundada. Então a variabilidade genética é menor, mas a produtividade é melhor. A fêmea tem que abrir um pouco mais, então é aí que você vai observar qual que é a sua flor fêmea e hermafrodita, para também tentar eliminar a fêmea. Logicamente, se dos 3 plantas por cova der 2 machos, por exemplo, uma fêmea, você vai manter a fêmea. Mas a mais, digamos, ideal para você manter a sua cova são as hermafroditas. Isso aí é fácil de ler no campo. Preparando a muda, Jair, não precisa necessariamente colocar num balainho, pode ser diretamente ao solo já a semente? Pode ser, mas uma cova? Pode ser, mas o preferível é preparar as mudas em um ambiente isolado e longe, distante da sua área de cultivo. Porque ali na sua área de cultivo a céu aberto, ele já vai estar, talvez, incidindo algumas pragas e doenças, que é um grande problema do mamoeiro. Então você faz em um outro local. Geralmente eles falam que 2.000 metros de distância mínima, ou seja, lá na chácara do vizinho, certo? Faz uma parceria aí e principalmente se tiver muito cafezal perto. Antigamente fazia-se muita rotação com cafeeiros e a gente sabe que o cafeeiro, quando o grão começa a ficar maduro, as moscas das frutas atacam muito. Tem uma variedade específica que eu não recordo agora, tá? Então a incidência de doenças viróticas em momentos de cafeeiros
florando e frutificando com frutos maduros é muito grande nos mamoeiros. E isso aí é uma das coisas que impossibilita a produção. A gente sabe que para evitar alguns problemas viróticos no fruto do mamão, a gente não pode ter incidência de insetos que possuem afídeos, que perfuram o mamoeiro e também o mamão, certo? Que eles são o transmissor de muitas viroses. No caso do problema principal do mamoeiro, que é a mela, não está comprovado quem é o transmissor, mas é muito bom a gente evitá-los. A exemplo da mosca branca que você falou já no seu programa de vocês hoje, das técnicas de controle, é um das transmissores de muita virose, assim, a cigarrinha, o trips, os ácaros e tudo mais. Ô Jairson, agora aquele produtor que ele quer algo que seja rápido e fácil de produzir, não sei se é o caso do mamão, mas qual que é o ciclo, esse tempo do plantio até a produção? Quantos meses se leva? Certo. Uma muda, ela vai com alguns meses para o chão, certo? Se você fazer muda com várias sementes, ela tem que ir antes um pouco, para ela não estiolar, para não crescer em altura, competir em espaço com as outras. Agora, se você tiver plantas solteiras no balainho, ela vai um pouco mais velha, cerca de 3, 4, 5 meses, certo? Aí você consegue ainda levar. E ela vai começar a florar, começar a produzir a cerca de 110 dias à frente. E ela vai produzir aí 2 anos e meio até 3 anos. É uma planta semi-perene. Tá aí, por isso que eles faziam muita consórcio com outras plantas, exemplo o café que nós falamos. Por quê? Porque o café a gente sabe que é perene, né? E o mamoeiro semi-perene, então a renda seria complementada, né? Ô Jairson, vamos lá falar da semente. Quais são a forma de escolher as sementes ideais para o plantio? O produtor às vezes colhe um fruto, utiliza ele e retira aquela semente e prepara ela para plantar. Essa semente, ela é boa para o plantio? Se for de plantas sadias, de um pomar sadio e uma planta vigorosa, produtiva, sim. De uma variedade boa? Sim, de uma variedade boa. As plantas, diferente de nós, seres humanos, elas não têm essa capacidade de se transformar numa coisa melhor muito rapidamente. Então, a gente tem que pegar coisas boas de lugares bons. Então, ou você compra uma semente certificada que já venha com tratamento, isenta de virose, de uma região produtora sem problemas, ou você escolhe num campo a melhor planta do melhor pomar com muita saúde e potencial produtivo. Ô Jairson, o mamão papaya, né, que leva inclusive no nome científico da planta, é o mais doce, né? O que as pessoas gostam muito, que é aquele mais fininho, mais compridinho. Mas você disse também que é o mais suscetível às pragas e às doenças. Então, isso mesmo. O produtor tem que ficar atento a esse detalhe. Às vezes quer produzir algo que agrada o paladar do consumidor, mas por outro lado ele vai sofrer para produzir. É isso aí. O papai é muito incidido com a mela, né? E a pinta preta e também a antracnose. Então, ele no campo a dificuldade de se produzir um pouco maior dele. Logicamente que o produtor pode estar pensando assim nesse momento, não, eu tenho um papai aqui no meu quintal e não é todo esse problema não. Mas quando a gente mexe com produção comercial, que você adensa vários indivíduos da mesma espécie, e vou dar um exemplo bem chulo aqui, bem esquisito, mas é igual esses programas hoje de fazenda, esses trens, você viu um monte de gente ali, adensada ali, já tanto de problema que dá, né? Sim. Imagina um plantio com milhares de indivíduos iguais, né? Você está pegando semente de uma mesma mamoeiro ou de poucos mamoeiros, eles vão ter, principalmente os de flor hermafrodita, que é o requerido, eles vão ter a genética muito parecida. Então, o que acometer um pé, muito provavelmente que vai acometer, a mesma doença vai acometer as outras plantas. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Logicamente, nós podemos parar de só falar problemática, mas a problemática tem que ser dita, né? E se atentar para um bom preparo de solo, tratar o solo com calcário, a planta vai gostar ali de uns 6,5 de pH, todo mundo sabe disso, né? Fazer uma análisezinha baratinha, de preferência o fosfatado para usar no fundo do berço. O fósforo vai no fundo, ele é imóvel no solo, ele não se move rapidamente no solo, assim como o calcário. A gente tem que colocar o fósforo no fundo da cova de plantio. As coberturas nitrogênio e potássio pode ser na superfície, ele se move no perfil do solo, certo? De preferência o fósforo ser usado super simples, que ele tem uma quantidade de fósforo
percentualmente, por exemplo, a quantidade de enxofre é muito bom e adequado para nós fazermos o plantio de mamão. Uma vez que o enxofre ele vai participar de vários processos metabólicos na planta e também um repelente de insetos. Não que ele vá fazer isso diretamente, nesse caso da adubação, mas o enxofre é requeridíssimo para a cultura do mamão. E o potássio já está ligado ao açúcar do fruto, né? Exatamente. Para ele ser mais doce. Exatamente. Se a gente quer produzir uma planta com maior vigor, maior sanidade e maior doçura, devemos adubar adequadamente com o potássio. A gente sabe que é os caminhãozinhos que transportam os açúcares dentro da planta. Lembrando que açúcares não são só coisas doces. Os fotoassimilados, os objetos produzidos pela fotossíntese são açúcares com complexos de carbonos aí, que são carreados pelos íons de potássio. O Jais falou aqui da pinta preta, falou de algumas outras doenças que podem atacar o mamoeiro. Tem até um tal de varíola também, Jais? Exatamente. O mamoeiro, como a planta herbácea que nós já falamos, ela, além de suculenta, ela produz um fruto de alto valor energético e tudo gosta disso, né? A gente geralmente fala que a soja é acometida com muitos problemas de doença, porque a soja é muito proteica. Ela mesmo produz seu nitrogênio lá nos rizóbios, joga para a folha fica armazenando até começar a encher os grãos. Então olha só o valor energético que essa planta tem para o sistema. Então tudo que está no sistema vai para cima dela. E o mamão não é diferente. O mamão brinda os passarinhos, brinda os animais silvestres com aquela mucilagem, que é o que nós comemos. A semente não tem tanto valor biológico para nós, consumidores, e sim para a natureza de disseminação e dispersão. Então a estrutura da planta é o seguinte: eu vou brindar os consumidores da minha semente, que vai consumi-la e dispersar através das fezes em outros lugares, dando para eles um excelente enchimento, que é o mamão em si. Então é um presente que ela nos dá, né? E todo mundo, todos os indivíduos mesmo, os maléficos, gostam disso, né, Ivan? Sem dúvida. O Maico, Jairson, eu tenho um vizinho que plantou um pé de mamão no quintal, no fundo do quintal, e aliás é difícil um local na residência que não tem um pezinho de mamão, né? Muito comum, né? A gente chegar e ver. É uma árvore que não atrapalha em nada e te produz frutos ainda. E ele já tem mais de ano que vem colhendo frutos. Inclusive, de vez em quando ele manda um para mim lá. E é maravilhoso o mamão. Eu tirei até sementes para plantar também. O que você tem de dica, Jais, para essas pessoas, inclusive da cidade, né, que cultiva esse mamão? Vem da tradição do sítio, vem lá da produção agrícola e vem para a cidade e cultiva. Tem alguma dica especial para quem está na cidade também e cultiva o mamão? Olha, o mamão, se atentar na época de seca, não deixar faltar água para ele, certo? Tanto para o comercial, o seu Luiz aí, da cidade, para nós da cidade aqui e para nós do campo, cuidar da água, porque um projeto de plantio comercial ele vai passar por 5 meses de extrema escassez de água. Então ele é uma planta que requer muita água. Cuida da água na seca para ele não perder potencial produtivo. A gente vê os frutinhos caindo pequenininho, ainda verde. Ele tem uma fase específica de produção, já isso ele produz o ano inteiro? Não, depois que começou a produzir, a florada dele é contínua e a produtividade também. Ele reduz por conta da seca, por falta de água para carregar para dentro dele. Na questão comercial, acaba a irrigação. A irrigação por gotejamento é ideal. É o que vai salvar mesmo nos meses de seca, e 4, 5 meses de extrema seca, principalmente no perfil do solo, né? E o mamoeiro bom, já é saudável, ele pode produzir até 2 anos? Pode produzir até 3 anos. Até 3 anos. Uhum. Aí, pro comercial vai ficando alto, ele vai tendo mais dificuldade de colher, mas ele vai até afinar o ponteiro. Lembra que a gente vê uns bem fininhos que ele começa a soltar os brotos laterais. Esse é o momento, um pouquinho antes disso, é o momento de trocar o cultivo. Na planta, Jais, quando você ou faça o balaizinho ali para plantar depois ao solo, né? Ou diretamente na cova, quantas sementes se colocam, Jais? O ideal? 3 plantas, 3 mudas. Às vezes, para você, como você não tem a germinação 100%, você coloca por balainho aí 3 sementes. E depois faz uma seleção? Aí depois faz um desbaste e leva para o campo. Com quantas plantas? Com 3 sementes por balainho e 3 plantas por cova. Ou seja, você vai fazer um desbaste das menos vigorosas no balainho e vai levar as melhores, 3 melhores para cada cova. Ah, tá. 3 plantas. Maravilha. Bom. 3 plantas produzindo aí, a pessoa, uma hectare de... Mas 3 plantas, lembrando que nós vamos selecionar
uma só em cada cova. Questão das flores. Exatamente. Muito bom. Você já está preparado, Ivan. Eu já posso plantar mamão. Eu vou chegar em casa já plantando mamão no quintal. Mas é interessante demais, é um tema muito legal esse, e é comum demais a gente ver nos quintais, né, das residências na cidade mesmo, cada um plantando ali um pezinho de mamão. Isso é muito legal. O que não se vê aqui, Jason, é produção comercial mesmo na nossa região, né? A gente imagina que é devido à quantidade de consumidores, né? Porque uma das coisas maravilhosas que a fruticultura proporciona para a sociedade é a geração de empregos, né? A gente sabe que a nossa pecuária, que é maravilhosa, mas ela gera menos empregos. Dizem os estudos que é um trabalhador aí para cada 600 animais, né? Na agricultura é um trabalhador para cada 60 hectares. E na fruticultura são 2 trabalhadores por hectare. Então a fruticultura, a produção intensiva de frutas e exemplo do café, por exemplo, do mamão, da banana, ela produz muito emprego, né? Aí, eu não estou empregando ninguém, mas você está dando trabalho para a família inteira aí. A gente não está lembrando disso, né? Sim. Então a fruticultura é maravilhosa quanto a isso. A gente sabe que os estados mais produtores de fruticulturas do Brasil, a exemplo do mamão está lá no Vale do São Francisco, porque lá tem temperatura, umidade através do Rio São Francisco suprida, né? E São Paulo, a gente sabe que São Paulo precisa gerar empregos, então lá está uma densidade de fruticulturas gigantes, as bananas, as laranjas, que é um dos os estados produtores com maior volume, e também o mamão. Enquanto Mato Grosso é destaque nacional na produção de grãos, né, soja, milho, enfim, algodão, o mamão está presente no país, é o segundo maior produtor de mamão do mundo, Brasil, perdendo apenas para a Índia, mas é uma produção bastante significativa, né? E o Espírito Santo, Bahia, os estados aí que mais exportam, inclusive mamão também para o exterior. Ô Jaisso, para a gente encerrar, a dica de ouro aí para o nosso ouvinte que vai entrar a partir de segunda-feira plantando mamão. Certo. Berço de plantio bem feito, super simples na base, 200 gramas de calcário por berço, por cova, cerca de 40 por 40 por 40 aí, em média 200 gramas, 250 gramas de super simples. Não necessariamente que você ter outro fosfatado não dá para usar, mas já que vai começar a comprar, vai atrás desse. Não está barato as commodities, assim como os fertilizantes, né? Você estava falando da FS aí agorinha. Enfrenta um grande desafio, né, com preço aí, a Bolsa de Chicago puxou o milho de novo para R$80 aqui na região, então tá muito caro os custos. Então fazer um berço de plantio bem feito, fósforo, lembrando, tem que ser no fundo, o restante pode ser superfície. Outra coisa, Ivan, o mamoeiro gosta muito de boro, porque cada florada é muito intensa e a estrutura, a parede celular dela, como não tem lenho, aquela estrutura seca da madeira, então ela precisa de muito boro. Vai atrás de um bórax no mercado aí, muita matéria orgânica, tá sucesso o plantio de mamão do seu Luiz aí.